Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel e vamos para a leitura da semana. Mais uma obra da maravilhosa Natalie Haynes, Os Filhos de Jocasta, uma releitura fascinante do mito de Édipo, desta vez com a figura feminina de Jocasta em evidência. Essa maravilhosa pesquisadora faz relê, né, recria os mitos gregos a partir da perspectiva das personagens femininas. E aqui, especificamente, ela vai trabalhar com Jocasta. Eu quero ler aqui a nota da autora e o prólogo da obra, tá? Porque eu não quero estragar o fascínio da primeira leitura, porque esse texto é lindíssimo. Nota da autora. Os antigos gregos não se consideravam gregos. A palavra Grécia é uma invenção romana que surgiu posteriormente. Eles eram helenos, valorizavam os opostos. Quando os antigos gregos queriam descrever o mundo inteiro, por exemplo, dividiam-no em dois, helênico e não helênico, os livres e os escravos. Mas também, talvez de forma predominante, definiam-se como cidadãos de qualquer cidade-estado que habitassem. Tebas tinha uma história mítica densa, assim como seus arredores. Um número surpreendentemente grande de mortes desagradáveis na mitologia grega aconteceu no ou perto do Monte Citerão, onde Acteon foi transformado em cervo e dilacerado pelos próprios cães de caça, e Penteu dilacerado membro a membro por sua mãe Mênade, ou seja, enfurecida. Talvez a moral dessas histórias seja que o campo pode ser mais perigoso que a cidade, mas nem sempre. Prólogo. O homem olhou para seu filho, no outro lado do cômodo, que tremia em um leito duro. Deu um passo em direção ao garoto, pensando em enrolá-lo em mais um cobertor para aliviar os arrepios. No entanto, deteve-se, incapaz de persuadir os membros a repetirem as ações que haviam realizado no dia anterior e no outro antes desse. Tinha mantido a esposa aquecida quando os tremores a tomaram. Seu corpo era como a lâmina de um machado, trepidante no tronco escuro e grosso de um pinheiro. E depois manteve a filha aquecida até ela também sucumbir à doença. Como era mesmo que a lavadeira a chamara? O acerto de contas. Sentiu os lábios rachados abrirem-se em um sorriso triste. Em que tipo de acerto os cidadãos de Teba acreditavam? Punição dos deuses por uma ofensa real ou imaginária? Os templos ressoavam com o ruído de orações e oferendas a todos os deuses, nome a nome. Na maioria das vezes chamavam de Apolo. Sabendo de sua ofensa, porém, dirigiam-se a ele por um nome após outro. Tíntio, Delfino, Pítio, filho de Leto. Todos sabiam que suas flechas carregavam a praga em suas pontas imortais e que sua mira era sempre certeira. Mas que possível ressentimento o arqueiro poderia ter contra a filha desse homem pouco mais velha que uma criança? Ou contra sua esposa, que fazia seus sacrifícios com devoção a cada nova estação? Não havia como Deus ter se ressentido dela, e mesmo assim ela falecera. 2 dias antes, ele próprio carregara seu corpo para a rua, lutando com o peso, não porque a esposa, devastada pela doença, estava pesada, ela era apenas tendões e ossos e pele prendendo frouxa nos braços, mas porque a peste o deixara quase incapaz de arrastar os próprios ossos enfraquecidos. Carregar a filha no dia seguinte havia sido mais fácil. Ele orou para Sófon de novo e assistiu aos espasmos percorrerem o corpo de 10 anos do menino. Sentiu a pele úmida embaixo dos olhos e pensou por um momento que chorava. Mas quando tirou a mão do rosto, viu carmesim violento de sangue fresco nas pontas dos dedos. Então as bolhas começaram a estourar. Tinha ouvido falar que os homens estavam perdendo a visão. Apenas alguns batimentos cardíacos após amaldiçoar Apolo em silêncio, murmurou uma prece. Não me deixe ficar cego. Cego não teria utilidade para cuidar do filho. Se o menino sobrevivesse, ele não seria capaz de cuidar de um mendigo cego. Suas preces arrefeceram. Permita que eu enxergue pelo menos de um olho. Deixe um olho intacto.
e as preces voltaram a se tornar mais exigentes sem que percebesse. Deixe o menino viver. Ele deveria mesmo deixá-lo tremer assim? Sentir os próprios dentes batendo uns contra os outros quando o tremor o consumira um dia antes. Temera morder a própria língua. Deteve-se por um instante, percebendo que não era bem verdade. Ele não havia pensado na própria língua quando a febre o atingira. Só depois, quando o calor arrefecera e ele tinha se estendido no chão, exausto, perguntara-se como não havia se machucado. Quando os tremores atingiram a esposa, ele a cobrira e ela fizera o mesmo com a filha, mas nenhuma delas havia sobrevivido. Ele tinha enrolado as duas com todos os cobertores que possuía e por isso não havia sobrado nenhum quando ele fora acometido pela mesma dança cruel. No entanto, ainda estava, até aquele momento, vivo. Então, talvez isso fosse algo que houvesse aprendido sobre o acerto de contas. Ele vicejava no calor e podia ser afastado se lhe negassem calor. O menino gemia tão baixinho que se perguntou se estava ouvindo coisas, mas não se aproximou dele, nem o aqueceu. O arqueiro pegaria quem escolhesse, mas ainda assim o homem tinha esperança, algo quebrado e minúsculo como um pássaro, de que ele buscaria sua presa em outro lugar. E o capítulo seguinte, o capítulo 1, né, começa com o título 60 anos depois, que eu não vou ler, porque a narrativa, a forma como a Natalie narra o texto mitológico, ele faz com que a gente esteja naquele ambiente, veja as cenas, imagine toda a construção daqueles personagens e, de alguma forma, sinta a sua dor. Os Filhos de Jocasta, uma releitura fascinante do mito de Édipo, uma leitura deliciosa, não perca. Fica aqui a dica da leitura de hoje. Boas leituras e até a próxima.